Tchim, tchim. Saúde. Saúde. Temos que provar, não é? Vamos provar. Boa tarde a todos. Não podíamos começar da melhor maneira. A todos aqui presentes e aqueles que estão em casa a ouvir-nos a partir da biblioteca aqui do Isla. Hoje é dia de celebrar a vida. Começamos da melhor maneira. Daí termos começado este quarto episódio do nosso espaço informal dedicado à reflexão dos temas pertinentes da nossa sociedade, a brindar. O meu nome é Salomé Viterbo, vocês já nos conhecem, ou já me conhecem, e diretamente então aqui da biblioteca hoje temos à conversa a Natasha Teixeira, que nos vai falar da liderança com sabor, uma liderança no feminino que tem um sabor especial. A Natasha é administradora e produtora da Quinta do Sobreirão de Cima, uma vitivinícola situada em Valpaços e lidera com sucesso a produção de vinhos de alta qualidade. O seu trabalho caracteriza-se pela harmonização da fusão entre tradição e inovação, apostando em práticas sustentáveis que valorizam o terroir transmontano. Formada em psicopatologia clínica pela Universidade de León, Natasha enriqueceu a sua trajetória ao especializar-se em gestão na UDEX, o que lhe permitiu consolidar as suas competências empresariais e de liderança no setor vitivinícola. Atualmente exerce também funções como professora assistente na Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica do Porto, qualquer dia do Isla também, contribuindo ativamente para a formação destes novos talentos. O seu percurso profissional reflete este perfil inovador que tanto vos falo, resiliente e proativo, e vamos vê-lo ao longo da nossa conversa da próxima hora. Características que a têm distinguido pela sua capacidade de adaptação, liderança em contextos desafiantes, garantindo sempre a excelência, a autenticidade dos produtos que lidera. Boa tarde, Natasha. Obrigada por teres aceito o meu convite. Eu sei que falamos muito, mas é uma honra ter-te cá, é uma honra teres aceito o meu convite e vires falar de algo tão importante e tão enraizado na nossa cultura e que tantas vezes nos esquecemos. Obrigada por teres vindo. Para além de estares nestas vidas das lideranças, destes sabores tão encantados com que nos brindaste e nos vais brindar ao longo de toda esta conversa, para quem nos ouve lá em casa, para os alunos que também, entretanto, também nos irão ouvir, para alguém que quer entrar neste mundo do vinho, quais são os primeiros passos que tu recomendarias? Ora bem, isso é... Oh, Natasha, se o tempo voltasse atrás, como é que tu fazias de... Primeiro, obrigada pelo convite, Salomé. É muito importante para mim estar aqui, além de mais porque não só o formato, poder estar na vossa escola, tem um significado importante para nós. Obrigada também ao Isla pelo convite e por toda esta recepção tão graciosa, tão amável e tão fraternal. Pois é, eu acho que muitas vezes no vinho confundimos o gostar de beber vinho, o termos uma vinha dos avós e o eu quero ser produtor de vinho. E para que ninguém vá ao engano, eu talvez não tenha ido bem ao engano, porque tínhamos, sei o que é agricultura, percebo, mas tinha algumas dificuldades quando assumi o todo da empresa, não é? Tinha algumas dificuldades com que me deparei e tive uma coisa que foi absolutamente preciosa para mim. Encontrei as pessoas certas. E por isso voltamos aqui às pessoas. Eu não encontrei só as pessoas certas, encontrei as pessoas, foram no seu todo, enquanto profissionais, pessoas que sabiam o que é comercializar vinho, pessoas que sabem o que é fazer vinho, pessoas que sabem e reconhecem aquilo que também era importante para mim. Identificamos muito na forma de estar. Esse foi a Quinta do Sobreirão ao reposicionar-se nos últimos tempos e que acaba por ter um reposicionamento muito engraçado em termos de mercado, em termos... Nós ainda continuamos a lidar com algumas pressões de colheitas que esgotam rapidamente, estas coisas que vemos ouvindo no vinho que eu não vos sei explicar, não consigo
Não consigo mesmo explicar, são fenómenos, às vezes tem a ver com prémio, às vezes tem a ver com alguém que provou e que influenciou. Muito estas coisas modernas do agora, não é? Do acontecerem muitas em redes sociais, noutros em grupos de conhecedores de vinho, e então acabamos por ter alguma pressão relativamente a isso. Mas nada disto teria acontecido se estas pessoas, quando eu assumo a empresa no seu todo, tivessem vindo. E por isso, como é que que conselho é que eu posso dar para quem? E porque cada vez encontro mais pessoas e é importante. Reparem uma coisa, uma vinha para nós conseguirmos retirar de lá uvas, nós estamos a falar pelo menos 3 anos, bem, a conseguirmos fazer uma colheita. Isto significa que, à medida que a videira também vai crescendo, o aporte que ela faz nutricional à uva, não é? É significativamente melhor. E por isso, cada vez que arrancamos vinhas, cada vez que alguém decide não continuar o legado familiar, é um problema sério, porque aquilo que se arranca não se consegue voltar a replantar a mesma planta. E, embora hajam experiências bem-sucedidas de as transportar para outros terrenos, não é algo que seja fácil. Então, reparem, nós na Quinta do Sobraró temos aquilo que, para mim, é aquilo que eu considero do qual sou guardadora. Do resto das coisas eu tenho que as fazer evoluir, tenho que trabalhar com os colegas e sem eles eu não conseguia. Vinhas de 1931, vinhas de 1932, da altura são vinhas velhas, não só vinhas velhas, são vinhas velhas históricas, numa altura em que não era permitido plantar, por isso ali naquela zona de Santa Valha, onde Judas perdeu as botas, mas é muito querido para nós, porque é a aldeia do vinho, não é? Nós chegamos lá e vemos muitas vinhas que têm sido preservadas por este amor que há à terra, não é uma questão comercial, é porque, não é? Todas as gerações vão cuidando daquilo e por isso conseguimos ter ali de uma altura de Portugal em que não se era proibido plantar, não é? Daí as vinhas velhas históricas e por isso eu acho que a minha missão principal, porque sou uma pessoa, eu sou toda a família, muito dedicada à família, também muito dedicada às pessoas e viciada em trabalho, às vezes não é muito fácil conseguirmos gerir estas coisas, tenho a certeza que todos vocês têm a mesma dificuldade nos tempos que correm, mas para vos dizer é que para mim eu sou fiel depositária daquilo. Mas como é que é possível integrar isto tudo? Se nós quisermos fazer algo como na Quinta do Sobreiró, se fosse há 20 anos, fazíamos um plano para 3 anos e as coisas iam correr lindamente. Quando eu entro e assumo todo da empresa há cerca de 10 anos atrás, nós já tivemos que fazer planos a 3, a 9, a 12, a 17, a 23 anos. Temos que ter um plano. Porquê? Porque, olhem, até porque numa conta matemática que não nos pode prender para fazer projetos destes, mas que é importante fazer. Por isso, quando eu quero ser produtor, eu tenho que criar uma gama de vinhos, certo? Por isso, por onde é que eu começo? Não vou começar à partida pelos mais caros, vou criar gamas de entradas. São as gamas de entradas que nos permitem, as pessoas não gostam de usar este termo porque acham que desvaloriza o vinho, mas a verdade é que entre nós, não é? Em termos de negócio, é sim, ele tem posicionamento, está ali. Não são os vinhos que são mais rentáveis para a empresa, mas são aqueles que lhe permitem entrar no sítio. Por isso, reparem, estamos a entrar já com um esforço financeiro da parte de quem vai. E é importante equacionarmos isto. Porquê? Porque o importante, para mim, há um indicador que é o último de todos. Isto parece fácil, não é? Mas que é o preço médio do vinho. Por isso, nós chegamos tempos a tempos e percebemos que aquele valor médio, não é? Entre gamas que são de posicionamentos e, obviamente, preços diferentes. E por isso é muito importante, quando entramos no negócio de vinho, começar a pensar que ou eu começo numa coisa, e há alguns exemplos, nós ouvimos falar no mundo, assim, aquelas coisas estratosféricas, não é? Pá, chegou um tipo, ele andava de mochila às costas, um dia... Sim, primeiro era informático, desculpem, não é? Ali para a Califórnia e de repente anda com a mochila às costas, eu vou mudar e compro uma vinha em França e de repente um fenómeno, não é? E vende vinhos a 5.000 euros a garrafa. Por isso, à semelhança de não termos Ronaldos
não é? A profissão de futebolista é muito respeitada, para nós até é muito valorizada, mas também é difícil, tem as suas dificuldades e por isso no vinho é como nas outras profissões, não é? Nós não vamos conseguir assim brilhar. Por isso, meus senhores, queremos ter um negócio de vinho, temos que pensar que nos momentos que correm temos que fazer planos para lá, temos que ter um suporte financeiro, porque se eu quero transformá-lo, nós já temos que ter uma indústria, mesmo que seja uma indústria básica, obriga ao mínimo indispensável. À parte de vivemos tempos com cuidados muito diferentes que havia no meu avô, não é? Em que toda a gente saltava para... Tudo acontecia, não é? Saltavam lá para dentro, toda a gente esmagava. Eu tenho memórias de ser miúda e de... E pisar o vinho? Sim, de pisar o vinho também, mas aquilo era divertido, é diferente, não é? Os miúdos todos, e depois vivíamos aquilo. Mas tenho memórias de chegarem aquelas carrinhas 4x4 que chegavam do Porto, Lisboa, Chaves, Valpaços fica entre Chaves e Mirandela, e por isso, de chegarem lá à aldeia do meu avô, a Santa Valha, e levarem bidões que fora diziam castrol, aquelas coisas que agora não acontecem, não é? Pronto. E garrafões que davam para azeite, depois dava para não sei, são coisas que nós não... É verdade que eu caminho para os 50, apesar do vinho conservar, eu não bebo tanto quanto isso, mas... Não, mas estás bem, acabo de estar estás com essa influência, mas tenho estas memórias, são coisas absolutamente impensáveis agora, no nosso tempo, e por isso eu quero ser produtor. Temos que pensar que ser produtor tem uma exigência, quero ser produtor sozinho. Ok, sabes podar, se não sabes podar já precisas de alguém, não é? Queres ir pelos biológicos, temos que investir muito mais tempo, não é? A erva não se tira sozinha, tipo produtos, as bicharadas que vão aparecendo temos que combater. Temos que pensar nessa parte toda. Então eu tenho dinheiro, certo? Tenho condições, os famosos recursos que faltam na agricultura, não é? E que depois se tornam dispendiosos para conseguir alocar ali. Então eu sou o quê? Eu produzo uva, sou responsável pela matéria-prima e depois posso entregar, posso fazer, olha, tu outras uvas, tu preparas-me vinho, podem acontecer essas coisas. Se vamos para a fase seguinte, na Quinta do Superior nós na verdade temos 3 negócios num só. Temos o quê? Somos responsáveis pela matéria-prima, por isso produzimos tudo em biológico, não pelas tendências, ficar-me-ia bem dizer o contrário, mas não pelas tendências, estas tendências do biodinâmica, etc., mas por filosofia familiar desde sempre. O meu avô fazia como podia, o meu pai já fez certificação e nós continuamos. E por isso, para vos dizer, responsáveis de matéria-prima, dissemos a indústria, somos responsáveis por uma indústria transformadora, que tem equipamentos, autonomia, covas, colegas que trabalham de manhã à noite, enche todo este procedimento ali. Depois temos a parte comercial. Por isso, eu tenho que decidir quando vou abrir um negócio de vinho, que eu acho que é importante para conseguirmos manter o nosso património vitivinícola. Lembrem-se sempre que só passar 3 anos de plantarmos, por isso o problema é arrancar. E depois, ontem estava com um grupo de olivicultores, estavam-me a dizer que era um ano de bom azeite, mas no ano que correu, o azeite era ouro líquido, não é? E então são momentos em que é tentador arrancarmos uma colheita que é menos trabalhosa em detrimento de outra que é mais trabalhosa, como é a vinha. E por isso lidamos há um envelhecimento em todas estas zonas onde há vinhas e por isso ou a malta se entusiasma e vai e pega e faz, ou então começamos a ter menos áreas de vinha, destas vinhas sobretudo que têm um património genético absolutamente incrível. E por isso é que é importante cuidar. Se eu quero ter os 3 negócios comigo, não é? A produção, a indústria e a comercialização, se eu só vou ficar num deles, olhem, há projetos que eu tenho certeza que todos nós bebemos com alguma regularidade, que compram o líquido, engarrafam e que têm um belíssimo negócio de vinho. Rentável, não tem esta parte de trás e por isso são todas as formas onde nós queremos, não precisamos de ser... às vezes tão românticos quanto à parte de, não é? Eu tenho umas vinhas e... Leva o processo do princípio ao fim, claro. Sim, é importante equacionar isto, porque todos eles têm claramente um custo acrescido e o mercado do vinho também na parte da comercialização é bastante agressivo. Há muitos projetos, graças a Deus, para quem aprecia vinho como eu, é sempre a hipótese de testar mais uma personalidade de vinho, de perceber como é que funciona o terroir. Então nós vivemos numa altura em que toda a gente magica alguma coisa. Mas aqui, responsáveis pela matéria-prima, é um negócio
com uma legislação muito específica, com características específicas, uma indústria exatamente a mesma coisa, um negócio muito específico e a comercialização também muito agressiva, mas também muito dinâmica, não é? Eu gosto de coisas muito dinâmicas que nos fazem espicaçam-nos para ir um bocadinho mais à frente. Senão, eu acho que nós também, Mas os que vêm a seguir, têm a responsabilidade de tentar um bocadinho mais alguma coisa. Às vezes alguma coisa pode não ser tão boa, mas temos pelo menos esse dever, é o que se espera de nós. Por isso, olha, Salomé, para te responder diretamente, se não queremos este trabalho todo, é melhor só engarrafarmos. Por isso compramos a é um uva. negócio também giro. Compramos o vinho, porque há pessoas que preparam vinhos lindamente. Por isso, compramos o líquido, a enologia, nós temos enólogos incríveis no nosso país, preparam o vinho, colocam no mercado. Não, eu quero arejar a cabeça, quero manter as vinhas da família, quero comprar vinho. Posso fazer isto e pronto, posso também planear e evoluir, mas lembrem-se, é muito complicado termos um campo de futebol, entusiasmamos, já temos 2 campos de futebol de vinha, depois já temos 3 e depois não conseguimos escoar mais à frente, não é? Dá prazer, é engraçado, mas temos que ter aqui algum alerta, porque tem que ter um suporte financeiro por trás, nas nossas profissões paralelas ou etc. É isso, por isso, há alertas nas várias partes, mas eu acho que agarrarmos no Excel, irmos ter aquelas empresas, associações de vitivinicultores, etc, sentarmos lá, olha, estou interessado nisto. Que vinhas conhece? Olha, dê-me uma ideia do que é necessário. E começar a construir ali um projeto. Não é preciso depois pensar demasiado. Se pensamos demasiado, se calhar não vamos fazer. Não é? Pois, o problema é mesmo esse. Mas tu deves de encontrar imensos desafios, ou deves ter também encontrado imensos desafios ao longo disto tudo. Porque a Quinta de Sobreiro de Cima já tem alguns anos, conforme tu estavas a indicar, não é? Vem do teu avô. Sim. Ele começa, com o meu avô não era Quinta de Sobreiro de Cima, por isso as propriedades, nós em Trás-os-Montes não temos propriedades de vinhas contínuas, é muito raro conseguimos encontrar hectares seguidos. Muito facilmente se explica porque os meus avós tiveram muitos filhos, não é? Por isso divide e redivide, exatamente. E então isto vai sempre trazendo as divisões. Há uma parcela de família de vinha velha que tem 0,33 hectares, por isso, não é? Isso é uma coisinha minúscula, muito interessante, que tem que ser protegida e valorizada. Era 1 hectare, mas foi dividido por 3, outros foram divididos por 4, depois por 5, dividido, por um filho mais, não sei o que mais, depois vão dividir pelos teus outros filhos, e então dá este rendilhado. E por isso, na altura do meu avô, a estrutura é muito semelhante à que temos agora, em termos de vinho, ou seja, de localização das parcelas, estão pelas várias aldeias não é, do lado da mãe, do lado do pai, etc. Depois, em termos de práticas, não mudamos as práticas assim tanto quanto as que eram praticadas. Há uma mudança com a introdução de maquinaria, não é? A utilização mais intensiva de equipamento, que não havia na altura nem do meu avô, um bocadinho menos do meu pai. Nós agora estamos sempre a oferecer mais uma máquina, mais não é? Mais alguma coisa. Mas em termos da localização das vinhas, etc., não há mesmo muita mudança. A prática biológica é que passaram a haver regulamentos biológicos, passaram a haver certificações biológicas na vinha, isso não havia. Mas esses desafios todos, lá está, Os para estes maiores jovens. desafios são os climatéricos. Não me lembro de fazer uma prova de vinho e dizer assim, foi um ano clássico. Eu, quando era mais miúda, estava sempre a ouvir, este foi um ano clássico, temos aqui um blend, temos eu sei o quê. Aquilo parecia fácil, agora não. Eu passei a registar com intensidade o que vai acontecendo, às vezes a cada semana, porque acontecem fenómenos um bocadinho mais radicais. E por isso, mesmo se falarmos em termos de desafio, eu acho que podemos falar disto, é um desafio mundial, é verdade. É um desafio mesmo de país, mas na nossa região nós estamos ali situados em termos de clima, num clima continental.
e por isso em Trás-os-Montes temos invernos muito rigorosos, muito frios, não temos a chuva, toda a gente acha que lá em cima chove muito, não é verdade. Bem, por isso nós não temos a chuva que toda a gente acha que nós temos. E depois temos verões muito quentes. O que quer dizer que à partida temos problemas com água, ondas de calor, seca, e também não temos, por exemplo, que este é um futuro muito importante para a região, estão planeados alguns investimentos nesse sentido, nós não temos verdadeiros pulmões de água, como vemos encontrando em outros pontos do país, não é? Que, apesar da seca, têm muitas barragens e têm regas que, aliás, pontos de água que começam às portas das propriedades. Quando as compramos já está lá com o contador. E nós não temos isso. Não estou a dizer que é mau ou que é bom, são as diferenças do atraso, mas isso é um problema. Ou seja, naquilo que tem que ser o futuro do vinho, o futuro da região, passa muito por isto, por estas crises que nós vamos vendo. Por isso, com o que é que nós temos tido dificuldade em lidar? Com as crises climatéricas. Isso tem sido um problema para nós. Na aldeia do meu pai, em Santa Valha, caem bolas de granizo deste tamanho, são suficientes para partir a videira em si. Quando parte a videira, estamos a falar de uma coisa diferente, não é? Olha, ali a partir o pé, é complicado, não é? Acabamos muitas vezes por perder a planta. Eu acho que, não sei se tem presente, mas o ano passado, depois acabou por ser um fenómeno que acabamos por ver em Portugal inteiro. No primeiro fim de semana de setembro caiu o granizo, houve um dilúvio, foi exatamente em Valpaços. A nossa sorte é que em Santa Valha nós temos algumas sortes e alguns azares em algumas coisas. Mas isto até nos leva, se eu quiser fazer um negócio de vinho, onde é que eu vou escolher ter uma vinha? Por isso escolham ter a vinha num sítio onde vocês consigam ter acesso à água. Isso é impensável. Não que eu acho que nós devemos levar muita água à videira, porque a habituamos mal, e como educar os nossos filhos, não é? Damos-lhe muito de início e depois, se tivermos um azar, porque nos falha a água, elas não se amanham sozinhas. Pronto, é uma questão da educação. Mas até não é? Eu quero um negócio de vinho, onde é que vou começar? Ou as plantas estão onde estão, em Santo Família, e eu, com a máxima resiliência, estou lá e sou persistente e vou levar aquilo até ao fim, ou então devo escolher de facto o sítio que, em termos de solo, mas sobretudo em termos de água, nós precisamos disto, e já agora, depois que as temperaturas estão a subir, será até ideal podermos escolher num planalto, numa zona intermédia, que nem seja quente, nem fria, ali em alguma coisa. Porquê? Porque as temperaturas, com a subida das temperaturas, estamos a ter estas dificuldades. Não vai durar para sempre, não é? Isto vai sofrendo ciclos, mas é um desafio, para mim é o principal desafio. Aliás, nós, dos últimos investimentos que fizemos, agora o que acabamos de fazer foi exatamente esse. Criamos pulmões de água em todas as propriedades e temos rega em todas as propriedades. Mas lembrem-se, se criarem um negócio de vinho, se alguns de vocês já tiverem, não queremos muita água lá, senão em vez de termos vinho, temos uma coisa que o nome, eu costumo dizer, não vou dizer aqui, mas dá assim uma coisa dá assim uma coisa muito estranha, e por isso não é esse o objetivo. Nós na Quinta do Sobreiro gostamos de trabalhar com uma concentração de fruta, não é? Na vinha, e por isso a água acaba por ser absolutamente contra esse princípio. Para quê? Para nós conseguirmos ter vinhos complexos, com fruta, com nariz, gostamos que se sinta a personalidade das uvas, mesmo quando colocamos em barricas, que é o caso do vinho que vocês têm na mão, tiveram todos 2 meses e meio, 3 em barrica, para não se sentir, não haver uma expressão muito vincada da madeira e continuar sempre a sobressair a fruta. Mas o maior desafio é este, o climatérico. Não conseguimos ultrapassar, mas conseguimos criar pulmões de água em todas as vinhas. E lembrem-se, qual é o problema aqui? O problema é que, como temos vinhas numas aldeias, temos vinhas nas outras, tem coisas giras, conseguimos ir buscar, por exemplo, fazer um cirá e ir apanhar, se conseguirmos no mesmo dia, 420 metros, solo arenoso e granítico, e ir apanhar a aldeia da minha mãe, que é xistoso, por isso a paisagem, estamos a falar de muito pouco tempo, de carro se calhar estamos a falar de 10 minutos. Em termos de operações, não são 2 minutos, não é? Porque
é muita gente, são caixas, são carros, muda toda a gente para ali, muda para o outro lado, mas o conseguirmos ir buscar a estrutura, a complexidade, a mineralidade, as coisas que nos dão Essa os solos combinação. diferentes, não, Espetacular. é espetacular. Essa é uma parte muito divertida. É um bocadinho mais cara em termos de operação e deve-se ter cuidado quando fazemos estas escolhas de onde é que estão as coisas. Mas, meus senhores, deixem-me dizer, acho que nos identifica, nós somos isto, não é? Natasha. Ai, desculpa. E é verdade que fazer cirás com 17 graus pode ser um bocadinho até contra aquilo que se vem praticando nas, nos escritos do álcool modernos, mas é o nosso perfil, é a nossa essência, nós gostamos de fazer coisas diferentes, gostamos de passar este tempo, mas na verdade para nós as vinhas são as nossas crianças, não é? É aí que nós passamos muito tempo e também as nossas origens estão lá. Claro, mas estou certa que outro desafio que tu tens é as pessoas. Pois, sim. Há gente para trabalhar esta terra? Não, eu tenho ainda essa sorte. Eu tenho ainda essa sorte. A nossa maior equipa é a que está na vinha. Poderia ser a comercial, a equipa comercial, mas não. É a vinha, depois é a adega, depois os colegas da parte comercial, exatamente por essa ordem. Eu acho que o meu maior desafio foi ter escolhido estas pessoas, e as pessoas que também me puderam escolher, são pessoas com uma personalidade muito forte. Tem Mas muitas também vantagens. é preciso ter esta resiliência e esta... Liderar Sim, estas pessoas sim. deve ser desafiante, mas elas precisam de ter esta resiliência e esta vontade. Sim, é isso. Eles têm personalidades, têm todos muito diferentes, personalidades muito fortes, o que quer dizer que também são muito desafiantes. Não são pessoas que fiquem caladas, não são pessoas que não tenham opinião, não são pessoas, por isso há todo aqui não é? Quando temos pessoas com outro tipo de personalidade, se calhar são pessoas um bocadinho mais para dentro. Não, estes não, estes têm espaço. E eu também acho que sempre eu promovi o espaço e eles perceberam que há este espaço e é muito engraçado. Também isto faz com que esta jornada no nosso negócio em Quinta Sobreiró é verdade que tem vários tons, tem os desafios que vocês seguramente também têm nos vossos trabalhos, mas é mais divertido com estas pessoas. Que bom. Não, é mais divertido com eles. E tem gente jovem contigo, que alinha contigo nas coisas? Sim, por acaso temos malta nova. Sim. Temos malta nova. Temos malta nova. Sim. Excelente. Por acaso todos portugueses. Agora, sim. Isso é fantástico, porque Tem malta nova. essa é uma coisa que me preocupa. Abaixo dos 30 anos, que já estão connosco há 5 ou 6 anos. Porque isso acho que é uma das principais preocupações que nós todos devíamos ter, que é o que vai ser o futuro das nossas vinhas mais para o interior, ou mais... Como é que fica o trabalho no interior? O que é que nos podes falar sobre isso? Qual é eu acho Como é que tu vês este futuro? Pronto, é assim, não é de facto desafiante, porque se eu agora quiser arranjar 20 pessoas para um trabalho específico, de hoje para amanhã eu se calhar não consigo. E depois vai variando ali também das aldeias, as pessoas que estão disponíveis, as migrações, os momentos. O que é que acaba por acontecer em Trás-os-Montes, à semelhança de outros sítios do interior? Em momentos em que temos a execução de trabalhos, por exemplo, a poda, coisas muito técnicas, é uma arte, não é? Aquilo tem que saber, porque aquilo define tudo o que vai acontecer ou quase tudo que vai acontecer até à vindima com aquela planta. Não é? Andam na apanha de mais alguma coisa lá fora, em que os valores são muito diferentes. Por exemplo, acontece-nos isto na altura das vendimas, embora as temporadas sejam diferentes, vai toda a gente fazer vendimas para a França, porque os pagamentos, os apoios também que há em termos desta área são radicalmente diferentes, estratosfericamente diferentes, como quisermos chamar. E então a nossa mão de obra vai toda para lá. Vai toda para lá. Nós ali, eu também acho que talvez pela política local, tentam dinamizar Valpaços. Escutem, nós temos hospital, cinema, há aqui todo um conjunto de coisas que também faz com que as pessoas fiquem ali ou se mantenham ali, não é? E eu acho que temos beneficiado disso. Na verdade, acho que é um benefício disso. Em termos de educação, saúde, educação, o
em conjunto. Isso, eu acho que tem sido, em termos estruturais, aquilo que tem feito a diferença. E achas que há tendências e estas ou inovações que te inspiram a continuar a acreditar lá e cada vez ainda te entusiasmar mais a aumentar todo este... Nós temos de ter um bocadinho de cuidado com as áreas que nós agora vamos plantar, agora no início do ano, mais 7 hectares, para a nossa região são muitos hectares, lembra-se que está sempre tudo detalhado e às vezes conseguirmos juntar estas parcelas não são muito fáceis. Pois não é só muito fáceis, é que para termos lá pulmões de água temos que ter uma bomba, se mudamos, não é? Se a outra terra fica a 500 metros, não é? Como é que a água lá vai chegar? Tem que ir por mangas, tem que ter mais uma bomba, temos que ter mais um painel solar, porque não há eletricidade. Pronto, todos estes que devemos equacionar para tornar a agricultura ou a vitivinicultura viável nos tempos que correm e que hão de vir. Não podemos, imaginem que eu agora queria, não é, 20 hectares. Não me parece que eu tivesse uma estrutura de imediato para conseguir acompanhar isso, não em equipamentos, que em equipamentos, felizmente, temos todos os equipamentos disponíveis no mercado, mas em pessoas. Claro. E porque fazemos em biológico, isto está sempre este acréscimo de... É diferente, é um trabalho diferente, requer que estejamos lá. Não poderíamos fazer isso. Mas também a forma como tu falas, mas emenda-me se eu estou errada, há uma preocupação na proteção do património vitivinícola. Também o crescer exponencialmente, se calhar, também não é tão bom. Ou estou errada? Nós, neste momento, não conseguiríamos dar resposta a um crescimento disso. Um crescimento desses pelo recurso humano, pela falta de terreno que não há. Pela falta de equipa para se dedicar a uma plantação, formação de vinha, porque depois a plantação é uma operação, não é? O problema é a formação de uma vinha. A formação de uma vinha é algo bastante trabalhoso, é algo que necessita de arte, nem toda a gente consegue formar uma vinha. Não podemos chamar os 30... Sim, mas nós não podemos chamar os 30 pessoas da aldeia e serem quaisquer 30. Tem que ser os 30 que sabem o que fazem. E não há 30 que sabem o que fazem. Às vezes nem há 30. Porque se calhar foram para a apanha de outra coisa qualquer, dos Borés, mas foram para a apanha noutros países. Já começamos a assistir também lá em cima à chegada, mas de empresas um bocadinho, parecem mais cuidadosas e estruturadas nisto de contratação de pessoas de outros países, da Índia, Paquistão, etc., mas com uma forma que me parece um bocadinho cuidada, uma forma humana, uma forma verdadeiramente humana de gerir isto. Sim. Tá bom. Mas no fundo, e olhando para a região de Trás-os-Montes, as perspectivas que vês para o seu desenvolvimento são grandes? Ora bem, então, estamos com uma crise climática, estamos com uma... Eu não gosto de dizer crise financeira, mas é um facto. Nós estamos a sofrer mais do que crise, uma pressão financeira muito grande, não é? Podia ser só uma crise, mas é um bocadinho mais do que isso. Por isso, temos questões climáticas, temos questões financeiras, depois temos estas questões dos desafios, das inovações, destas crises também levarem um atraso nestes investimentos todos, depois arrasta. Por isso, o que é que eu acho que... Eu não sei o que é que vai ser o futuro da região, mas eu acho que poderia estabelecer alguns critérios daquele que deve ser o futuro. Por isso, temos que ter urgentemente pulmões de água, reservas de água, para conseguirmos viabilizar todas as culturas, seja ela a vitivinicultura, seja ela qual for, porque, efetivamente, lembrem-se, nós já estamos naquele enquadramento climático, não é? Por isso, invernos rigorosos, chuva, verões insuportáveis, não é? Depois também era importante que a região tivesse ou fosse incentivada a utilizar algumas tecnologias diferentes na vinha, nem que seja tecnologia de controle de várias coisas, podem ser controle nutricional, da água, ou seja,
talvez a necessidade de profissionalizarmos um bocadinho mais em cada uma das estruturas. Sem dúvida, a enologia, não é? Vejam uma coisa, a grande diferença entre o meu pai, é a enologia, eu consigo reconhecer isso, não é? A equipa é incrível, vocês se conhecerem vão adorá-los e vão adotá-los. São pessoas muito engraçadas, muito desafiantes, muito conhecedoras do mercado, dos perfis, daquilo que se está a fazer agora e com uma capacidade engraçada e complementar, porque se alguém entra em pânico, o outro tem uma solução antes do outro entrar em pânico. Por isso surgem aqui coisas engraçadas. Se um aqui em alguma coisa diz, o quê? Como é que é possível? Diz, não, vamos fazer acontecer. E depois acontece. E por isso é importante profissionalizarmos a enologia e este tem que ser um caminho de futuro. Não há como, porque reparem, nós estamos numa das regiões mais antigas vitivinícolas de Portugal, que é Trás-os-Montes. Está tudo dito. Precisamos de outros patamares. Isto não quer dizer que nós esprequemos. Eu não sinto que perdi a minha essência, a minha personalidade com estes saltos que nós demos. Não é? Com estes saltos em termos de equipas diferentes da enologia, deste trajeto comercial. E a solução para a nossa região e para outras é efetivamente continuar a explorar novos mercados, porque há mercados com indicadores muito interessantes em termos de vinhos. Por isso, quando não encontramos um, temos que enverdar por outro. Isso não há dúvida que a internacionalização tem que estar presente, mas com um trabalho muito específico. Se eu pudesse fazer acontecer, eu não tenho dúvida, não é? Eu fazia acontecer mais projetos de vinho, mas com estas características, que a enologia fosse uma enologia diferenciada, competente e conhecedora, mas também respeitadora, porque reparem, Trás-os-Montes, o que é que depois podemos ter a tentação de fazer, não é? Eu estou numa região e tenho a tentação de fazer um vinho com o perfil de outra região, porque afinal de contas vou a um restaurante e as listas do Douro ocupam 10 páginas, não é? Tenho que também gerir isso. Não estou a dizer que não o possam fazer ou que não vão ser bem-sucedidos, mas é preciso respeitar, até porque o mercado nos pede isso. Pede para que os vinhos que nós façamos não sejam iguais aos outros. E é isso que nos distingue. A nossa sorte é de sermos de Trás-os-Montes, que há uns anos atrás não tinha nenhuma lista de restaurante a dizer Trás-os-Montes. Exatamente. E por isso não se listavam os vinhos de Trás-os-Montes. Às vezes apareciam misturados com outro Douro. E por isso, são todos estes bocadinhos que fazem a diferença. E por isso, a inovação, a internacionalização é fundamental, o evoluir, a inovação, eu diria acima de tudo a parte da enologia, que é importante também evoluir, e é bom que assim seja, que tenhamos objetivos de olhar para a frente, não é? Senão ficamos até mais perdidos. Este investimento naquilo que são os pulmões da água e alguma tecnologia que na vinha já utiliza os agricultores a serem mais eficientes na forma como nós e as equipas, nas formas como nós aplicamos, pode ser a nutrição, percebem que fazemos uma combinação esta gestão. Sim, por isso não há uma áreas. fórmula única, tem que ser aqui uma coisa mista, senão não nos safamos, até no enoturismo, que é muito importante. Veja uma coisa, nós de agora nós temos fenómenos de empresas de vinho que faturam mais no enoturismo do que a vinho. É verdade. E a tendência é continuar a fazer esse investimento. Temos que É um caminho para a Quinta temos de que calçar Sobreiro, as o sapatilhas. enoturismo. Eu acho que será um caminho um bocadinho mais à frente, que possa ser inevitável. Neste momento ainda estivemos muito focados na questão de tentarmos ultrapassar o máximo possível, minimizando estes impactos das alterações climatéricas. Até o ano passado foi o nosso investimento, dinheiro, força, recurso, foco. Neste momento estamos em modo vadeira, porque é uma equipa que precisa de, sobretudo na estrutura, precisa de evoluir. A determinada altura, eu acho que até a semana passada tiveram a fazer Tetris, não é?
para conseguir enfiar tudo nos buraquinhos, porque crescemos e não conseguimos ajustar as coisas ao mesmo local. sim, sim. E mais à frente é possível. É um desejo de toda a gente, claramente digo-vos que não é o meu, por uma questão muito simples. Para mim, a Quinta de Sobreiró, eu percebo que é um negócio, ele é viável, é rentável, ele tem que seguir um caminho, tem que ser feito aquilo que é necessário. Nós já temos uma série de estudos nesse sentido, ponto, mas de pessoas que saibam o que fazem. Voltamos ao mesmo. Não é? Nós precisamos de profissionais, não basta só eu saber podar. Nós precisamos mesmo de pessoas profissionais em cada uma dos patamares para sabermos o que fazer. Os quartos, não é? Quantos quartos preciso para conseguir ter rentabilidade, para conseguir empregar pessoas, de onde é que vêm essas pessoas, etc. Por isso, nós já fizemos esse trabalho, não é algo que a mim me atraia, pessoalmente, profissionalmente é o caminho que terá que ser. Para mim, as vinhas são... É a paixão. As vinhas, sim, é questão de... é isso. És formadora, és professora, estamos numa casa de estudantes. Que mensagem gostarias de deixar a estes jovens que pretendem seguir uma carreira, ou mesmo que neste momento às vezes têm dificuldades? Eu gostava de ir, mas que mensagem gostavas de deixar a estes jovens? Ou menos jovens, porque também têm direito. Olhem, vocês lembram-se de como nós estudamos, dos livros que nós tínhamos, dos recursos que nós tínhamos, dos professores que nós tínhamos. É verdade. Das instalações que nós tínhamos. No inverno tem aquecimento, havia. E por isso eu acho que nós demos aos nossos filhos, aos nossos também estudantes, aquilo que demos-lhe o melhor que tínhamos. Demos-lhe o melhor de nós, acho que enquanto professores. Eu sinto isso e vejo isso nos colegas. Damos o melhor de nós enquanto pessoas, enquanto profissionais. Preparamos, acompanhamos, até damos conta, sabemos os nomes deles todos e até damos conta se algum deles está a passar problemas, mesmo que tenhamos 400 alunos. E por isso há um momento que é muito diferenciado. Eu acho que esta geração, quer a anterior, quer esta, percebem isso. Eu acho que eles vão estar aptos a conseguir contribuir para o mundo como as nossas gerações contribuíram. E eu estou muito expectante para saber o que é que vem por aí. Acho que não devem parar, acho que devem seguir, porque as dificuldades que agora acham que vão encontrar, e é verdade que estas da casa é uma dificuldade muito séria, mas reparem, nós também nos encontramos... Tivemos as nossas tinham dificuldades. outros nomes, não é? Tinham outros nomes, eram outros desafios, mas também encontramos dificuldades, e por isso eles tiveram o melhor de nós... não é o melhor de vós, o melhor de nós em termos de educação. Estou certa que isso tem e terá um impacto muito positivo na vida deles, na pessoal, na profissional, e que encontram em nós bons exemplos de superação, de resiliência, de bondade, de coragem, e tenho a certeza que eles vão andar em frente. E também têm os seus pais como um ponto de referência de pessoas de base e de pessoas de trabalho, não é? Uma geração que ficou também associada a isso. E por isso tenho muitas expectativas, acho que vai correr tudo bem. São diferentes de nós, como nós também éramos diferentes na altura, cada coisa ao seu tempo. Na certeza que o meu pai não vai ver este podcast. Não sei. Também não sei, se calhar vai me perguntar. Vejam uma coisa. Este vinho tem esta cor, este tinta roriz, desta trilogia de tinta roriz, em que mostramos a expressão branco, não é? O blanc de noir, o rosa e o tinto. Quando estávamos a escolher a garrafa, o Luís e a Regina são os enólogos, o Luís diz assim, bem, já que estamos a mostrar a expressão, porque é que há de ir numa garrafa canela? Vai o tinto de uma garrafa branca. Pois claro, obviamente. Então, se nós queremos mostrar a todas as faces desta casta, por que não? Quando estava engarrafado, foi para a adega, trouxe da adega, passei em casa do meu pai, deixei-lhe uma garrafa, passado 5 minutos ligou-me. Disse, o que é que aconteceu? Vocês enganaram-se. Sim, já. Erro de casting. Por isso, reparem, percebem as coisas como nós vemos, somos todos diferentes e não teve mal nenhum, foi uma opção, foi uma decisão que até agora ainda diz, este vinho é mesmo bom, eu gosto mesmo, é um dos vinhos preferidos deles, poderia não ser, nós lá temos todos preferências diferentes, os vinhos são personalidades e por isso gostamos de coisas diferentes,
sempre que disse, pá, isto da garrafa foi um erro terrível. Foi um erro, não foi uma opção. E por isso, reparem, eles vão sair bem. Claro Eu acho que que é importante continuarmos a fazer o nosso trabalho. Vocês já repararam que nós cada vez sorrimos mais? Por mais cansados, por mais idade que temos, eu vou olhando para nós a entrarmos nas salas e continuamos a sorrimos, mesmo que estejamos cansados. O tempo vai passando, vou ficar mais, e sorrimos e sabemos os nomes deles e temos uma palavra amiga no final e damos essa coragem. Tenho a certeza que nós somos uma geração muito inspiradora para estes jovens Sem dúvida. e isso tem que fazer a diferença. Sem dúvida. Vou acrescentar humana, porque eu acho que, e lá está, e eu sou suspeita porque sou aluna desta casa, como toda a gente sabe, mas há o componente humano que isso traz toda a diferença no dia-a-dia de um aluno, e é fantástico. E isso leva a que muitas vezes aconteça o pormenor família, que não somos família, mas estamos em casa. E ao longo de toda a tua conversa eu senti isso, a tua humanização perante o trabalho, não só das várias áreas que tu desenvolves, mas enquanto falas-nos desta paixão que é tua do vinho. Sim, porque, Salomé, eu sinto-me sempre, também acho que, por exemplo, também das gerações anteriores, não é? Dos meus pais, eu sinto-me sempre muito responsável quando alguém diz assim, comprei um carro, ou vou comprar uma casa, ou eu sinto-me responsável, sinto o peso da responsabilidade sobre mim. Ninguém me está a pôr, mas sinto a responsabilidade, porque é da minha, não é? De fazer com que a vida daquela pessoa também tenha qualidade. Acho que é muito importante, qualidade. Escutem, eu chego às sextas-feiras e festejo com eles, ou se é sexta-feira, irmos de fim de semana. Claro Não é? É muito importante, eu acho que é muito importante manter horários de trabalho. Adorava que, às vezes temos problemas que se resolviam se trabalhássemos 10 dias seguidos, noite e dia, não é? Mas não é aí que está a coisa. Eu defendo isso para a minha vida, mas também defendo isso para a vida Tua equipa. Sim, Claro que sim. Claro. Estamos quase a acabar e não podia deixar de te pedir que nos fales deste néctar dos deuses tão bom que é. Ora bem, então, acontece, eu já contextualizei um bocadinho, este vinho que nós temos aqui foi a reta final de uma colheita que nós fizemos, tinta Roriz, e por isso o objetivo mostrar a expressão da casta, mas ela começa com, nunca tínhamos dado o nome de pessoas a vinhos, então a Olinda Ler, mãe de uma amiga, por isso história pura, ajuda a selecionar os personagens, porque sempre que eu tentava, tínhamos algum problema. Eu ainda tentei, porque tínhamos os romanos e não tínhamos romanos nascidos ou referenciados que fossem transmontanos. Depois tínhamos uma série de outros povos que andam em bando, por isso também não tínhamos um nome. Então tivemos que passar ao modo do profissionalismo. Oh, Linda, ajuda-me, porque eu estou aqui com algumas dificuldades. E então escolhemos alguns transmontanos que marcaram o mundo dessa forma. Este aqui é o Abade Medrões. Quem depois escolheu qual a cara do vinho que ia combinar com a pessoa foi o Luís e foi a Regina, o Luís Cortinhas e a Regina Bernardo, que são os enólogos. E então escolheram porquê? De acordo também com o resultado final e com a história. E escolhem para este vinho, este é o resultado final. Nós fizemos uma coisa, aquele dia foi um dia muito sofrido, depois a seguir já não foi, mas naquele dia foi muito sofrido. Foi o dia em que nós decidimos que ia ser um contínuo. Por isso, a mesma uva ia dar branco e de seguida íamos fazer rosé e de seguida íamos fazer tinto. Por isso, aquilo criou ali alguma pressão cardíaca e não só, para que as coisas corressem bem. E então, o primeiro que nós temos é um branco, não é? A tinta Roriz é uma uva tinta, por isso acabamos por ter um mosto lágrima, o mínimo para não termos cor, não é? Depois é que obtivemos o rosé e depois agarramos e acabamos por ter a fermentação das massas, em que não houve muita coloração, por opção. E depois todos tiveram um bocadinho a aconchegar assim em barrica, quase 3 meses, cada um deles. Quando achamos que estavam no ponto certo, tiramos. E este tem este nome porque... sabem uma coisa, o Abade Medrões, que se calhar nenhum de vocês ouviu falar,
e que é por isso que nós decidimos pôr aqui o nome. Ele foi um historiador para a nossa região muito importante. Se vocês procurarem o nome dele, as referências que nós encontramos da região, em termos da arqueologia, da história, são dele. Ele tinha uma particularidade, por isso fazia parte da maçonaria, atacava o facto de não haver casamento dentro da igreja, foi deputado das Cortes, era um rebelde, a igreja proibiu a publicação dos livros dele e ele, quando da Constituição faz o primeiro manual político, por isso ele é o pai do manual político, não é como conhecemos agora, mas tem ali muitas raízes e por isso achamos que ele merecia ter destaque por isso. Por exemplo, o Rosé tem uma história muito engraçada, que é o Vergueiro. O Vergueiro é transmontano, vai para... Obrigada. O Vergueiro é transmontano, vai para o Brasil, torna-se proprietário e é o primeiro proprietário a contratar mão de obra escrava. Por isso, pagou-lhes. A partir dali, influencia e inspira uma série de proprietários também e cria-se aqui um movimento, que é um movimento que depois passa a ter uma expressão mundial de um movimento, não é? Na verdade, um movimento anti-escravidão, não é? Que depois, ainda hoje, temos deputados vergueiros no Brasil, encontramos o nome dele em imensas ruas daquele país e é engraçado que, em termos de geração, é uma das famílias no Brasil, não é? Já brasileira, com maior termos de gerações, é uma coisa assim incrível, está referenciado, há documentos e estudos sobre isto. Então foi muito curioso. E depois este foi fácil porque este é o Castro. Senhor, sim, o Castro Sarmento, por isso, jesuíta, filósofo, foge de Portugal, vai para a Inglaterra, lá torna-se rabi dos judeus e ele, filósofo, meio médico, meio... é o criador de uma coisa, chama-se Água de Inglaterra, foi internacionalizada, uma espécie de cura, então os colegas escolheram este nome porque o tinto não é tinta Rorias deu um branco, e então associaram a Água de Inglaterra e fizeram essa escolha. E por isso são personagens que marcaram a região, marcaram o país, marcaram a história do mundo de alguma forma e que se calhar alguns de nós não tínhamos ouvido falar. Exatamente. E hoje já saímos daqui com mais um bocadinho. Natasha, muito obrigada. Muito obrigada. Foi maravilhoso. Esta hora passou a correr de uma forma muito grande. Gostávamos de estar aqui mais um bocadinho, mas obrigada por partilhares a tua experiência. Obrigada por partilhares connosco a tua paixão. É incrível, não pares de fazer o que estás a fazer, porque, de facto, nós precisamos de pessoas como tu. Obrigada. Essas tuas palavras são as palavras que devem inspirar todos os próximos produtores que queiram abrir um negócio de vinho. Não podem parar e têm que cantar em frente. Obrigada pela vossa atenção, pelo vosso cuidado, por me escutarem durante este tempo. Eu, de facto, tenho alguma capacidade em quantidade de... não, está perfeito. Agradeço. Muito obrigada agradeço pelo convite. Também a todos aqueles que nos acompanham, quer aqui presentes, quer os que estão nos a ouvir a partir de casa, a juntarem-se a nós neste espaço de reflexão e partilha. No próximo episódio vamos voltar a debater estes temas. Vocês não ficam sem perder, acreditem. Gostamos de falar de temas que desafiam a nossa sociedade, as nossas práticas no mundo organizacional. Por isso, o próximo convidado vai ser muito especial e vai-nos falar de uma perspectiva diferente de felicidade no trabalho. Como o outro dizia, não percam o outro episódio, porque nós também não. Até lá, inspirem-se, reflitam e continuem a celebrar a vida. Tchim, tchim. Muito obrigada.